Boa noite a você que acompanha o placar Transamérica desta terça-feira, dia 29 de agosto de 2017. Todas as terças nós temos aqui um programa um pouquinho diferente com a edição feminina. E hoje vou seguir a rotina aqui e estou apresentando eu, Pamela Stierbach, ao lado do Moura Júnior. Boa noite, Moura. Boa noite, Pamela. É um prazer estar aqui. O programa é tradicional, começou a ser tradicional com a presença das mulheres. Hoje, duas das mulheres profissionais não podem estar aqui, que é a Pamela e também a Fran e a Mariana. Marina, desculpa. Mariana é outra profissional que está para chegar aí também, você não está sabendo. Então, a Fran e a Marina, mas a gente veio quebrar um galho e nada melhor do que a apresentação continuar com as mulheres. Por isso que eu estou sentadinho aqui, quietinho, bonitinho, para ajudar a comentar. E a apresentação é de Pamela Stierbach, a nossa nova jornalista. Ela já é comentarista, já é repórter e passa a ser também apresentadora. Um dia tem que começar, então a oportunidade está aí. E aqui, como nós vivemos realmente uma equipe, vivemos uma família, nada melhor do que começar dessa forma, dessa maneira, aqui no canal 59 da TV Transamérica. E daqui a pouquinho vamos falar de tudo que vem acontecendo aí, inclusive com o Curitiba, que perdeu ontem, né? Sim, o Curitiba jogou ontem dentro do Couto Pereira. Não venceu, é um jogo recheado de polêmicas, mas logo a gente comenta melhor sobre isso. Tem informações do Atlético também com Eduardo Destre e o Atlético que vai começar a sua biometria já diante o Atletiba, viu, Moura? E antes de começar oficialmente ali a biometria, aquele cadastro que o Salim fez, participou de uma reunião até para melhorar a segurança dentro dos estádios. Isso será testado de forma antecipada também em uma Atletiba, mas é do Sub-20. Além desses dois clubes, temos também Paraná Clube, que entra em campo amanhã, na quarta-feira, diante o Flamengo pela Primeira Liga, lá em Cariacica. Além desses três, também temos as informações do Londrina com a Débora Mussi. Mas vamos começar agora com as informações do Curitiba. Bom, o Coxa, Verdão Paranaense, entrou ontem em campo diante o Vitória, não fez um bom jogo, teve gol anulado, teve 3 expulsões aí que vão desfalcar e muito o Curitiba na próxima rodada, que será justamente contra o Atlético Paranaense no dia 10. Bom, vou pedir agora para soltar os melhores momentos, enquanto rola aí os melhores momentos da partida. Vamos comentando aqui, hein, Moura? Opa. Como que foi esta partida na sua visão? Pois o Curitiba, na realidade, todo mundo esperava, até foi falado ontem aqui no Placar Transamérica, que todo mundo esperava realmente a vitória do Curitiba em casa diante do Vitória. Aí vem a lembrança também que o Vitória, esse mesmo Vitória que jogou contra o Curitiba, venceu a equipe do Corinthians na casa do Corinthians pelo placar de 1-0. Nós estamos acompanhando aí os melhores momentos. Os melhores momentos onde o Curitiba também teve algumas oportunidades, teve um pênalti anotado para a equipe do Curitiba. O estreante Rafael Longini acabou perdendo a cobrança do pênalti. O Curitiba teve também um gol anulado, né? Nós podemos ver que observar com relação a essa questão do gol anulado, mas a cobrança foi muito grande até por parte do torcedor em cima da atuação do Curitiba, que o Curitiba mais uma vez não conseguiu repetir outros episódios onde saiu com a vitória, onde jogou bem. Então tá aí o pênalti cobrado. Muita gente fala que o pênalti é loteria. Não, eu não vejo dessa forma. Marcelo Oliveira, após a partida, ele colocou que o Rafael é um jogador que de certa forma ele está estreando no Curitiba, mas nos treinamentos ele vem se dando bem nas cobranças. São poucos os jogadores, na realidade, que se apresentam, né, para a cobrança de pênaltis. Então, nada melhor do que colocar aquele que durante os treinamentos ele tem o melhor aproveitamento. Só que no jogo ele não conseguiu. O meio de campo um pouquinho ali bem colocado com o Alan Santos, que atuou bem, né? Mas o Curitiba pecou muito justamente na questão do ataque, porque teve jogadas, não conseguiu realmente concluir em gols, e isso, de certa forma, decepcionou o torcedor que compareceu ontem no estádio Major Antônio Couto Pereira. Bom, reclamações aí com relação à arbitragem, pelo gol anulado, que parece que realmente não estava anulado, na opinião de muitos não seria um gol irregular, né? Mas o que vale é o resultado, e a equipe do Vitória jogou certinho, jogou dentro daquilo que
que se propôs a fazer, jogando muito mais na defesa e saindo, buscando o contra-ataque, com a formação 4-4-2, e que acabou dando certo, e isso prejudicou a equipe do Curitiba, porque o Curitiba perde 3 pontos importantes em casa. Na verdade, essa formação qual o Vitória entrou em campo ontem, já é uma formação de Wagner Mancini aí que ele vem utilizando conforme o tempo, e foi a formação que ele utilizou exatamente no jogo contra o líder Corinthians, onde acabou surpreendendo a equipe. E Wagner, ele sempre reforça que jogar fora de casa e começar ali na defesa é a melhor maneira de você conseguir encontrar erros e partir para o ataque. Mas, na sua visão, Moura, você acha que colocar o Rafael mesmo, ele, durante os treinamentos, batendo bem pênaltis ou fazendo uma boa campanha ali nos treinamentos, você acha que foi correto a opção de Marcelo Oliveira colocar ele logo de cara já para cobrar um pênalti com essa responsabilidade? Ué, da mesma forma, vamos fazer uma comparação aqui, é da mesma forma que você estreia hoje como apresentadora. Quer dizer, se você tem a formação, você tem o conhecimento, você tem, no seu caso, vou fazer uma comparação aqui, você não teve medo, não tremeu, não, deixa que eu vou fazer. Mesmo que não fique no primeiro programa 100% e ninguém cobra isso, eu vou fazer. Então, se teve a coragem de fazer, correto? Isso tudo é um aprendizado. Transportando isso para a pergunta que você formulou com relação ao jogador. Já é um jogador experiente, vem do Santos, é um jogador que treina, né? Então ele não está errado, o Marcelo Oliveira não está errado de colocar, ele confiou, ele poderia colocar outro, o Rildo pediu para bater também, mas ele confiou em colocar o Rafael Longini e ele foi para a cobrança, o goleiro fez a defesa, fez a parte dele. Como eu tenho na minha postura, na minha visão, que pênalti não é loteria e sim capacidade, faltou capacidade do jogador em questão vencer a capacidade do goleiro. Essa é a comparação que eu faço. Ele bateu a meia altura é uma bola mais fácil de ser defendida, o goleiro que tem experiência sabe disso, rasteira é uma bola difícil, uma bola colocada acima, né, da altura do goleiro, mais buscando o ângulo direito, o ângulo esquerdo, se torna uma bola mais difícil. Então ele fez a escolha errada. Por fazer a escolha errada, acabou perdendo a oportunidade. Deve ser crucificado? Não, serve de lição para ele, serve de lição para todos, né? E até um detalhe importante ali, com relação a essa questão da escolha entre o Rildo e ele, né? E não teve briga, não teve nada, apenas o Rildo pegou para bater, ele falou, não, eu quero bater, eu quero tentar fazer o gol, é a minha estreia, enfim, aquela coisa toda. E aconteceu isso também com outros jogadores na equipe do Curitiba. Então, acaba sendo uma coisa normal até certo ponto. O torcedor cobra, né? Claro que ele cobra um resultado importante, cobra um resultado positivo, cobra uma vitória. Mas foi a escolha do treinador e a decisão, a coragem de quem bateu. Errou, tem que assumir. Bom, vale lembrar também que o gol impedido, o gol anulado ali do Curitiba saiu justamente dos pés de Rafael Longini. Bom, Rafael Longini acabou estreando, não muito bem porque perdeu um pênalti, eu acho que não vai ser ainda malhado pela torcida, até porque tem um bom tempo a se recuperar. Mas quem eu realmente acho que está devendo um pouco e que a torcida agora vai pegar no pé é a questão do Alexandro, que não produz muito nos jogos, fez apenas um gol e agora levou o terceiro amarelo e está fora do Atletiba. Não sei se chega a ser um desfalque muito importante, até porque o Kleber, neste jogo de ontem, ele estava fora e provavelmente era ele quem iria entrar ali, a não ser que Marcelo Oliveira usasse uma outra opção ali entre o meio de campo e o ataque e que encaixasse tanto o Kleber Gladiador quanto o Alexandro. O que você acha deste terceiro cartão amarelo aí do Alexandro, e você acha que ele permanece muito tempo no Curitiba não rendendo como ele esperava? Bom, do terceiro cartão amarelo não acho nada, né? Que é problema dele, né? Ele tomou o terceiro cartão amarelo, não tem nada a ver com isso. É a responsabilidade dele, brincadeira, Pamela. Mas é a verdade, quer dizer, ele tomou o terceiro cartão amarelo, ele sabia que estava com 2 cartões, então tomou o terceiro e está fora do Clássico Atletiba. Com relação à questão do Alexandre, existe assim também uma posição de que trata-se de um jogador experiente, um jogador que já esteve em grandes equipes do futebol brasileiro, é um jogador que estava no Palmeiras, estava na reserva, de repente surgiu a oportunidade de vir para o Curitiba. Para não ficar no banco do Palmeiras, ele escolheu vir para a equipe do Curitiba. Realmente, não conseguiu fazer grandes apresentações ainda. Me lembro de uma entrevista de um jogo que o Curitiba perdeu, que eu narrei,
e ele foi o único a dar a entrevista naquele momento. Ele falou assim, olha, o torcedor está vaiando, o torcedor tem toda a razão, eu vim para cá, não estou jogando o meu melhor, estou tentando, mas também se não quiser eu pego a minha mala e vou embora. Esse discurso é o discurso de um jogador que, eu vou resumir, é o cara que tem a vida ganha, é o cara que está bem. Financeiramente o cara está bem, o cara sabe que ele vai ter um limite, que uma hora ele vai ter que parar, enfim. É um cara que não está muito afim de briga. Briga no sentido de discussão. Ele quer tentar mostrar o futebol dele, se der, deu, se não der, não deu, e fica por aí isso mesmo. E outra, não foi ele que se ofereceu para vir para o Curitiba foi buscá-lo. Né? Então é uma coisa que, mas o cara não tem responsabilidade? Tem. Eu sou um cara que bato muito nessa questão da CLT. Ele tem a responsabilidade sim, e tem a responsabilidade de fazer o trabalho dele. Se não está dando certo, algum motivo tem. Algum motivo tem. Agora, isso cabe à comissão técnica, cabe à diretoria do Curitiba, cabe a ele como jogador, né, sentar e ajustar. E o treinador Marcelo Oliveira também. Não dá certo? Paciência. Né? Agora, chegando outros, né, o Curitiba tem que realmente estar reformulando o seu elenco e vamos ver se o Kleber joga também no Curitiba. Né? Bom, aí agora tem uma outra questão aí, além do Alexandre, um jogador que vive praticamente no departamento médico e ontem também foi expulso, levou o vermelho direto ali após se estranhar com o Iago do Vitória, que foi o Anderson, meio de campo aí, que vem numa rotina no departamento médico, na minha visão, não vem apresentando também aquele futebol todo, até porque quando entra, logo ele sai. Vai fazer falta para o Atletiba, o Anderson, ou o Curitiba aprendeu a jogar sem ele ali no meio de campo? Até porque ontem o Alan Santos fez uma partida praticamente impecável. Olha, a questão de fazer falta é interessante, né? Porque o jogador deveria saber se ele vai fazer falta ou não. E ele deveria saber, e antes de tomar a atitude que ele tomou, né, para que tudo bem, era uma falta, ele não deveria ter, né, deixado. Aquela questão de deixar o braço, de se proteger, isso vem do futebol de salão, isso vem do futsal. Só que no futsal é muito rápido, às vezes é muito difícil o árbitro pegar. No campo já é mais fácil, né, porque o campo é maior, então os jogadores ficam mais distantes, e dependendo do lance, são dois jogadores envolvidos. Então a falta que ele cometeu, não deveria ter cometido essa falta, não deveria ter tomado essa atitude. É falta, o árbitro ia apitar, enfim, aquela coisa toda. Então, cabe ao jogador também ter consciência. Poxa, se eu cometer um ato irregular, como aconteceu com o Kleber, né, naquela questão da gusparada no Edson, jogador do Bahia, e pegou aí 15 jogos de suspensão, já tinha ficado 3, ele pegou mais 12, né, e ficou um bom tempo fora, voltando, era para ter voltado agora contra o Vitória, não deu, porque estava com o joelho, sentiu uma pancada no último coletivo, no coletivo apronto. Então o Anderson deveria ter pensado nisso antes. Por quê? Porque agora não tem volta. Se ele vai fazer falta, o treinador já está correndo atrás, né? Justamente para tentar suprir essa falta, entre aspas, do atleta em questão para o clássico contra o Atlético. Tem um tempo aí enorme de treinamento. Então, se vai fazer falta ou não, não tem volta. É um assunto, é um problema que a comissão técnica vai ter que resolver. Até porque eu acredito que o Curitiba já aprendeu a jogar ali, principalmente no meio de campo, com a ausência de Anderson. Para encerrar o Curitiba aqui, outra pessoa que vai desfalcar o clube aí é o zagueiro Márcio. Ontem ele deu um chute em Trellis e também acabou levando aí o terceiro amarelo. Com isso, Alexandro, Márcio e Anderson estão fora da próxima rodada, que será a 23ª da Série A do Campeonato Brasileiro, somente no dia 10 de setembro. Isso porque durante esta semana aí, o Curitiba vai ter um tempo inteiro para treinar, assim como o Atlético, porque nessa semana temos eliminatórias da Copa, que também vamos comentar um pouquinho melhor no segundo bloco. Agora a gente muda o foco e começa a conversar um pouquinho sobre o Atlético Paranaense. Mas quem vem é Eduardo Destre com as informações do Atlético. Chega mais do Uma boa noite para você, para os nossos comentaristas e também para os telespectadores que estão conosco curtindo o placar Transamérica desta terça-feira. O elenco principal do Atlético ganhou folga hoje. A volta das atividades está programada para amanhã, período da manhã, onde o técnico Fabiano Soares comanda a atividade, este treinamento que marca a reapresentação do grupo de jogadores do Furacão, visando e objetivando a montagem da equipe para o clássico Atletiba, apenas no próximo dia
10 de setembro. Em relação à formação da equipe, Fabiano Soares tem bastante tempo. Serão aí praticamente 2 semanas cheias para trabalhar o grupo, corrigir os erros e aprimorar aquilo que vinha dando certo na equipe. Em relação à formação do time, ele aguarda ainda pelas presenças de Lúcio Gonzalez e também do Jonathan, jogadores que seguem em transição naquele trabalho específico para ficarem à disposição do comandante técnico do Furacão. São atletas pontuais e que o Fabiano espera poder contar aí, já avisando este clássico das multidões no próximo domingo, dia 10 de setembro, às 11 da manhã, jogando no Estádio Rubro-Negro, o clássico Atletiba. Já já a gente retorna aqui no Placar Transamérica, atualizando as informações do Furacão. Mas por hora eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Bom, o Atlético também vem de uma derrota diante do Flamengo por 2-0, mas o Atlético está melhor ali na tabela, está subindo mais e jogo a jogo está conquistando os 3 pontos. Durante o jogo contra o Flamengo, a entrada ali de Douglas Coutinho e Pablo foi muito questionada e a ausência de Lucas Fernandes também. Moura, você acha que a entrada dos 2 atacantes ali em substituição do Lucas Fernandes, até porque ele também foi contratado como uma esperança de gols, joga bem quando entra, mas agora não está relacionado mais. E será que ele será relacionado também para o Atletiba? Boa pergunta. Vamos perguntar para o treinador, né? Vamos ver aqui o treinador vai colocar o Fabiano Soares. Olha, a situação é a mesma, Pamela. E o torcedor sabe disso. Quem manda no time é o técnico. No caso do Atlético, eu sempre coloquei aqui que eu acredito que tem uma anuência entre a comissão técnica e a diretoria. Agora o elo acaba sendo o Paulo Autuori também. Eu acho que não está errado. Não está errado porque quem paga tem o direito de exigir resultados dos seus comandados ali. Então eu acredito muito que o Fabiano Soares não manda sozinho, como o Paulo Autuori também não mandava sozinho no time do Atlético. Bom, aí vem essa questão do ataque. O Douglas Coutinho é um jogador que já está há muitos anos no Atlético, já saiu, jogou fora, voltou, enfim, e parece que não aproveita a oportunidade. No jogo contra o Flamengo, eu transmiti esse jogo pela Transamérica Pop 100,3 e quando foi anunciado a entrada dos dois, até o Guilherme de Paula, que é o nosso comentarista lá na Transamérica, ele até colocou também essa questão, né? Não sei se seria o momento, ele até pediu o Lucas Fernandes no lugar ou do Pablo ou do próprio Coutinho. Houve uma inversão até, né? Porque o Pablo saiu para buscar jogo, o Douglas Coutinho tentou ficar como um homem de referência no ataque, na área durante um tempo, mas nada deu certo. Então o Atlético continua com esse problema no ataque. Se o Atlético continua com esse problema, quem tem que dar a solução, no caso, a comissão técnica, em tentar fazer a melhor escolha e o jogador que for escolhido também, tentar aproveitar a oportunidade, porque o tempo passa muito rápido. Nós estamos falando aí com relação ao Atletiba, que acontece no dia 10 de setembro, mas amanhã, quarta-feira, tem o jogo ainda, aquele jogo atrasado, aquele jogo parado aí da Primeira Liga, diante da equipe do Flamengo. Não, o Paraná que joga contra o Flamengo, estou falando besteira. O Atlético tem só diante da equipe do Curitiba, que é o clássico que vai acontecer, portanto, no dia 10 de setembro. Então tem esse tempo pela frente, tem esse tempo enorme aí pela frente para poder preparar. E se continuar insistindo, não quero o Lucas Fernandes, é uma decisão do treinador. Rádio, televisão, jornal, toda a imprensa pode falar, pode criticar, pode falar o que quiser. Se não tiver uma anuência da comissão técnica, da diretoria com relação ao jogador, acaba realmente não acontecendo. Estava no banco, poderia ter sido usado, não foi usado, e o Pablo e o Coutinho foram para o jogo diante do Flamengo e acabaram não se dando bem. Bom, quem também vem sendo muito contestado é o Felipe Gedós. Não joga aí há praticamente 5 rodadas. Dizem que está com problemas particulares. Algumas pessoas ali da diretoria do Atlético acabam falando que ele está em período de transição porque estava machucado, mas há controvérsias. O que você acha deste jogador e da importância dele, principalmente para o Clássico Atletiba, se ele não estiver machucado, né? Minha nobre apresentadora que está iniciando hoje, Pamela Estevac. Bom, em primeiro lugar, Felipe Gedós foi muito badalado quando ele veio para o Atlético, né? Jogador que atuou fora do Brasil, atuou pouco no Brasil, serviu a seleção brasileira na base, enfim, aquela coisa toda. Então o torcedor esperava mais. Tudo isso que a gente fala aqui, às vezes, é o que o torcedor fala em casa também, porque é o torcedor que respira o clube, é o torcedor que respira 24 horas o time, é o torcedor que muitas vezes perde o sono ou briga, que não deveria, né? Brigar em casa, brigar com a mulher, brigar com a
sogra, enfim, né? Não deveria brigar por causa do seu time. Por quê? Porque você não tem, às vezes, uma posição de mando, infelizmente. O torcedor não tem uma posição de mando no time. Então, o Felipe Gedós, que é o caso em questão aqui, ele foi um jogador muito esperado, né? A contratação dele, todo mundo esperava mais do Felipe Gedós. Só que parece que o Felipe Gedós espera um pouco mais da vida. E quando chega nessa altura do campeonato, nessa altura da vida, é difícil. Ou o cara se mantém equilibrado, né, dentro de uma postura, dentro de um trabalho e é cobrado dessa forma, ou o cara se perde. Na grande maioria, não digo a grande maioria, mas muitos acabam se perdendo, às vezes, pelas ilusões que o futebol, que o dinheiro, enfim, acaba ocorrendo. O pessoal tenta tapar o sol com a peneira, mas nós sabemos que todos nós temos problemas, todos nós enfrentamos problemas. Ele está enfrentando um problema? Tá. Não foi trazido a público o problema, muitas vezes especulações, mas ninguém seria leviano de apontar ou não apontar. Muita gente sabe o que acontece, não acontece só com ele, acontece com outros jogadores. Às vezes o atleta, o ser humano, fica deslumbrado aí pelas coisas da vida e acaba esquecendo, né? Aquela velha questão que o pessoal citava muito, né, do Zé Roberto, jogador do Curitiba, de antigamente, né, que o cara aprontava tudo, mas chegava na hora do jogo e ele atuava. Eu tenho o mesmo pensamento. Você quer curtir a tua folga, você pode curtir. Quer curtir a tua vida, você deve curtir, tá? Mas você tem a sua responsabilidade. Então, se você consegue passar, às vezes, uma noite sem dormir direito, jogando baralho, tomando guaraná, tomando suco de laranja, batendo papo com os amigos, problema é seu. Se você chegar no outro dia e conseguir, se o seu organismo corresponder. E às vezes isso não acontece, não só com ele, não acontece com muitos jogadores. O cara chega no outro dia, se o cara passar a noite em claro, seja por motivo que for, até dentro de casa, o cara pode estar com a família dentro de casa, fica batendo papo, até às 5 da manhã, tem treino às 8, vai conseguir dormir 3 horinhas, levantar e ficar bem? Não vai. Então o Felipe Gedós está devendo, o torcedor vem cobrando, mas ele é um ser humano que é capaz de raciocinar e saber também das suas responsabilidades. E já que a semana está sendo bem movimentada aqui em Curitiba, principalmente por causa da preparação da dupla Atletiba para justamente o Atletiba do dia 10, teremos outra estreia neste jogo, que será a biometria por parte do Atlético Paranaense. Solta o VT. No dia 10 de setembro, com o Atletiba em casa, a entrada ao Estádio Atlético Paranaense requer a identificação por biometria. E é fácil. Você posiciona seu smart, em seguida coloca seu dedo para confirmação e pronto, bem-vindo ao jogo. Não se esqueça de trazer um documento de identidade caso precise de confirmação de cadastro. E se você ainda não fez seu cadastro, venha ao Espaço Sócio Furacão de terça a sábado, das 9 às 19 horas. Bom, este foi o material da TV Cap, feito pelo Departamento de Comunicação de lá. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor. Bom, o sistema de biometria vai ser instalado já diante o Atletiba do dia 10, mas antes será feito um teste, será justamente também em uma Atletiba, mas no futebol sub-20. Os sócios do Furacão, quem não fez ainda, pode realizar o seu cadastro biométrico no Espaço Sócio Furacão de terça a sábado, entre as 9 e as 19. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, vamos falar do Paraná Clube hoje aqui comigo. O Paraná Clube, que tem uma importante missão durante a semana, vai enfrentar o Flamengo amanhã às 9h45 da noite, horário de Brasília, pela Primeira Liga. Aquele campeonato mesmo que estava meio esquecido aí há 4 meses que não tinha rodadas pela Primeira Liga. Bom, o Paraná vai entrar completamente com força máxima aí, enquanto isso o Rueda já falou que o Flamengo vai com as reservas. Segundo o Lisca, o Paraná vai entrar com o seu time todo com força máxima, até porque é um time de Série A e ele quer reforçar essa confiança aí que o tricolor tem e está tendo no seu futebol na Série B. Moura, o que você acha desta Copa Primeira Liga? Vamos começar primeiro falando da Primeira Liga, que foi um campeonato aí decidido pelos times, pela Confederação Brasileira de Futebol, até para investimentos, né? Então, o que você acha depois de um longo tempo retornar essa Copa aí e de o Paraná entrar com o time titular, até porque agora é a reta final da Série B e tem que focar na Série B? O interessante na Primeira Liga, Pamela, é que foi uma ideia iniciada aqui no Paraná.
Tá? Então, uma ideia do presidente do Atlético de fazer a Primeira Liga envolvendo clubes do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Olha como às vezes o torcedor reclama, muita gente reclama, a gente não sabe trabalhar as situações. Realmente. Por quê? Porque reclama-se do Campeonato Brasileiro, que a divisão de cotas é errada. Tá? Por quê? A televisão pega e paga, teoricamente, e nós sabemos que é a realidade, não dá para fugir disso, paga pela audiência. Tá? Então pega lá os clubes do chamado Eixo Rio-São Paulo que ganham mais. Bom, deveria ser diferente? Deveria. Quem que pode mudar isso? Os clubes, os presidentes. Não é a torcida, não é a imprensa. A imprensa apenas traz a notícia. Não tem como brigar. Os clubes têm que brigar. Aí, de repente, surgiu, alguns anos atrás, o torneio Sul e entrou a Minas também na parada, que seria o torneio Sul-Rio-Minas. Né? Dessa vez, era para ser da mesma forma. Aí passou pelo Rio de Janeiro. Quando entrou os clubes do Rio de Janeiro, aconteceu o mesmo que acontece no Campeonato Brasileiro. Os clubes do Rio de Janeiro fizeram uma cota maior. Atlético e Curitiba nesse ano não participaram. Tomaram a decisão de não participar. E a ideia era local. Então por que colocaram os times do Rio de Janeiro? Por que não se contentaram somente com Sul? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ficaria melhor. Tentaria fechar com uma ou duas emissoras de TV, fazer um trabalho local, seria interessante para a emissora local daqui, para a emissora local de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Teríamos aqui um campeonato diferente. Colocou o Rio de Janeiro, já deu lambança. Por quê? Porque o Atlético e o Curitiba não aceitaram a cota. Ficou só o Paraná. Então já quebrou totalmente. Quem sabe, né, para o ano que vem a coisa possa ser diferente e a galera acorde e fala, não, vamos fazer só nós aqui. Deixa o restante de lado. Porque se colocar os chamados times do eixo Rio-São Paulo, como muita gente coloca, ou colocar os times do Rio de Janeiro, eles vão buscar uma cota maior e a televisão vai acatar. E os times aqui vão ficar com cota menor. Com relação ao jogo, né, fica aí somente o seguinte, a esperança de que o Paraná consiga fazer uma grande apresentação. Não tem muito o que ser diferente disso. O Paraná veio sobrevivendo nas competições desde o início do ano, fez uma boa primeira temporada ali no Campeonato Paranaense. O primeiro turno do Paraná foi campeão, não passou, né, para a segunda fase, não chegou às oitavas de final, enfim. Veio respirando em várias competições que precisava de dinheiro e não estava errado, quitou muitas situações financeiras dentro de campo, né, jogando, e agora esse tempo todo, acho que deu 3, 4 meses parado. 4 meses. 4 meses parado nessa primeira liga, então não vejo muita responsabilidade do Paraná agora não. Tá? Essa história que o Rueda vai colocar o time reserva, ele ia colocar o time reserva contra o Atlético também no final de semana e não tinha nada de reserva o time do Flamengo. Então, se for o time reserva ou o time titular, para o Paraná não vai fazer diferença. Ele vai ter que tentar fazer a parte dele com o melhor que tem, né, com o incentivo que ele está tendo agora, que é o 5º colocado no Campeonato Brasileiro da Série B, né, o bom resultado que ele teve em casa no último final de semana, vencendo a equipe do Juventude pelo placar de 2-0. É pensar dessa forma, dessa maneira, eu acredito que não existe outra fórmula para o Paraná. Falando agora do time do Paraná, aqui quem entra em campo vai ser Richard no gol, Cristóvão, Eduardo, Brock, Maidana e Igor, Gabriel Dias, Leandro Vilela e Renatinho, Cominho, Robson e Alemão no ataque. Agora a gente muda também o foco, para de falar um pouquinho do Paraná e solta aí o boletim do Londrina com a Débora Mussi. Boa noite, pessoal do estúdio, para você que se liga no Placar Transamérica desta terça-feira. Começou ontem a venda de ingressos para a partida entre Londrina e Fluminense, válida pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga. O jogo está marcado para amanhã, às 7h30 da noite, no Estádio do Café. A novidade no Tubarão para enfrentar o time carioca é a volta do volante Rômulo, que cumpriu suspensão na derrota para o Luverdense pela Série B do Brasileiro. O jogador volta ao time no lugar de Rafael Gava. Com isso, o Jardel ficará mais adiantado, ajudando na armação das jogadas. Olha, a gente vai jogar com o que nós temos de melhor. A coisa que pode ocorrer, mais uma vez, é alguma mudança no setor ali, né? Então, onde jogou o Gava, existe a possibilidade, eu já tinha uma ideia, só não usei isso já contra o Luverdense porque o Rômulo estava suspenso. Mas de ter o Rômulo com o Germano e adiantar o Jardel, dá mais liberdade ao Jardel, porque o Jardel cria muito bem também.
Ele tem sido um bom articulador para nós, tem sido um grande criador de jogadas. No Novo Hamburgo ele jogava até num posicionamento um pouco mais avançado. Nós aqui, por uma necessidade, estamos colocando ele um pouquinho mais recuado, porque ele organiza muito bem a saída de bola. Mas até mesmo no Novo Hamburgo o posicionamento dele é um pouco mais avançado, para que a gente até dê mais liberdade, até o próprio Arthur, para o Celso, para o Carlos, e principalmente Celso e Arthur, que não tem obrigação de ficar recompondo para acompanhar a lateral, né? Então que fiquem mais soltos. Então isso pode ser que aconteça e é uma ideia que eu estou construindo. A decisão da vaga para as semifinais da Primeira Liga será em partida única. Na primeira fase, o Londrina foi o líder do Grupo D, com 9 pontos e 100% de aproveitamento. O Fluminense avançou como segundo colocado do Grupo A, com 4 pontos. Pelo Campeonato Brasileiro, o Alviceleste só volta a jogar no dia 9 de setembro, quando pega o Ceará no Estádio do Café. E essas foram as informações do Londrina para o Placar Transamérica. Retorno com vocês. Mais informações do futebol paranaense aí. E o Londrina também na Primeira Liga vai acabar jogando contra o Fluminense aí. E aí, Moura, suas considerações finais sobre a Primeira Liga e sobre este jogo entre Londrina e Fluminense. E aí, que considerações finais? Está acabando o programa já ou não? Não, o primeiro bloco. Entendi. Mas é que para encerrarmos aqui sobre o futebol paranaense. Sobre o futebol paranaense, então tá bom, Pamela Esterbach, a nossa ucraniana. Bom, Londrina também representando o futebol paranaense no Campeonato Brasileiro da Série B, não está muito legal, acho que é o 13º colocado aí no Brasileirão da Série B, se não me falha a memória, mas dentro da Primeira Liga tentou respirar, né, tem esse compromisso aí diante da equipe do Fluminense. E por ter ficado tanto tempo parado, eu vejo assim que não existe mais não existe aquele espírito de competitividade, apesar que você não pode levar isso para dentro de campo, né? Ficou muito tempo parado, então perdeu assim aquela, no momento tinha realmente aquele apelo, né, daquela competitividade. Passa a ser o quê? Não uma loteria, mas passa a ser o que cada um conseguir fazer de melhor. Acabei de falar isso com relação ao Paraná, uso da mesma forma com relação à equipe do Londrina. Se conseguir, conseguir passar, está de bom tamanho. Ótimo, e agora nada melhor do que encerrar este primeiro bloco com a Servopa. Opa! Servopa, o maior consórcio de investimento para você. Você quer investir o seu dinheiro, aquele dinheiro sagrado, aquele dinheiro que você tem na poupança, aquele dinheiro que você fica com aquela dúvida, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Invista em consórcio. O consórcio Servopa está à sua disposição há mais de 50 anos no mercado. Temos lá parcelas sensacionais para você, para carro, moto ou também para imóvel. Então você escolhe. Quer investir o seu dinheiro? Vista em consórcio. Consórcio Servopa, a vida pede. Você pode acessar o site, pode dar uma passadinha lá na Rockefeller, esquina com a Chile. Pode entrar em contato também através do telefone. Consórcio Servopa, a vida pede. E é isso aí. Estamos encerrando o primeiro bloco deste Placar Transamérica. Começando este segundo bloco agora com as informações da Seleção Brasileira. Nesta semana temos as eliminatórias da Copa e quem traz as informações principais aí da nossa seleção é a Marina. Vem, Marina! Muito boa noite, pessoal. Eu sou Marina Protasiewicz e hoje eu trago informações da nossa amarelinha. A seleção brasileira realizou nesta segunda-feira o seu primeiro treino em Porto Alegre antes da partida contra o Equador. O foco da atividade esteve voltado para Felipe Coutinho. Em negociação com o Barcelona e ainda sem defender o Liverpool na temporada por causa de dores nas costas, o meio-atacante participou do aquecimento e da primeira parte do trabalho no CT do Grêmio. Coutinho passou por avaliações no DM e pode sim estar à disposição de Tite para o jogo de quinta-feira. E hoje à tarde, o comandante da seleção brasileira realizou outra atividade no CT do Grêmio, agora com a formação completa com os 23 convocados. Os primeiros 25 minutos foram abertos à imprensa, mas como não é do feitio do treinador fazer mistério em relação à escalação, a formação titular deve ser revelada ainda hoje. Outra novidade foram as numerações das camisas. Com a nova lista de Tite para os jogos, o goleiro Cássio ficou com a camisa número 16, o atacante Luan com o número 20, o Neymar segue sendo o camisa 10 do time nacional e o Alisson continua como dono da camisa número 1. Sendo assim, a provável escalação para o jogo contra o Equador na quinta-feira tem Alisson no gol,
Daniel Alves na lateral direita, Marquinhos e Miranda na zaga e Marcelo na lateral esquerda. Meio de campo e ataque tem Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. A seleção brasileira enfrentará o Equador na próxima quinta-feira, na Arena do Grêmio, às 9h45 pelo horário de Brasília. E depois viaja para Barranquilha, onde enfrentará a Colômbia no dia 5 de setembro, às 7h30 da noite. A equipe comandada por Tite já tem vaga garantida na Copa do Mundo de 2022 e é líder das eliminatórias da América do Sul com 33 pontos. Estas foram as informações sobre a nossa seleção. Marina Protasiewicz para o Placar Transamérica. Volto com vocês aí do estúdio. Obrigada, Marina Protasiewicz. Acho que é isso, né? É brincadeira, né? Primeiro vem Pamela Esterbach, né? Não podia ser Pamela Silva, não. Pamela Esterbach. Agora vem Marina Protasiewicz. É isso? Eu acredito que é. Protasiewicz. Mandou bem, Marina. Seja bem-vinda aí. A Marina, que já faz parte aqui do Placar Transamérica, comentando as terças-feiras também. É repórter, acompanha o futebol pelo interior, acompanhando também a seleção brasileira. A seleção brasileira que trouxe novidades aí, né? Até o Cássio, né? Caiu o Everton, veio o Cássio do Corinthians. Pois é, veio o Cássio e ele deu uma palavrinha justamente sobre isso. Acompanhe. Fui convocado agora. Estou focado em ajudar, em estar aqui para contribuir o grupo. É um grupo muito legal de se trabalhar. Eu cheguei, fui muito bem recebido por todos, então eu estou aqui para agregar, mostrar meu trabalho, que eu posso estar entre os convocados. Então fazer o melhor nos treinamentos para me manter nas próximas convocações. É difícil, porque eu acho que o fato de vir acontecendo isso é pela qualidade dos goleiros que tem no futebol brasileiro hoje. Hoje, se pegar, tem muitos goleiros de qualidade que vêm sendo convocados. Lógico também que concordo contigo, olha só, acho que quando tem jogado na seleção tem jogado muito bem, tem correspondido muito bem, por isso vem sendo convocado. E eu estou voltando à seleção, estou muito feliz de estar aqui, de poder representar o meu país e espero fazer o melhor a cada dia para me manter sempre sendo convocado. Bom, Cássio aí, muito feliz, claro, pela sua convocação, até porque, como ele mesmo disse, no futebol brasileiro aí estamos recheados de goleiro com renome, claro, e com muita qualidade. O que você achou da escalação dele, Moura? Olha, da convocação, Da convocação, perdão. Da convocação. Na realidade, eu vejo que o Cássio, ele já há muito tempo, ele vinha sendo cotado também para fazer parte da seleção brasileira. Claro que o Brasil está bem servido de goleiros, né? O Everton teve uma fase muito legal no Atlético, ele esteve muito bem, tanto é que foi convocado para a seleção brasileira, participou das Olimpíadas, foi campeão, né? Aquela coisa toda. Só que o futebol ele é muito dinâmico, ele é muito rápido, e o Everton teve a infelicidade também, justamente numa queda que o Atlético teve no início do campeonato, aquela coisa toda, o Everton também caiu. E isso, claro, chama atenção. O treinador de futebol, o treinador da seleção brasileira, ele não morre de amores pelos jogadores, ele tem que ver o lado dele, né? Se ele não tem interferência, como o Dunga tinha muita interferência, aquilo era praticamente explícito, né? Eu acredito que agora o Tite não tem tanta interferência assim, ele procura fazer o melhor e eu gosto muito da postura do Tite, é um cara muito, muito sincero, muito leal diante das câmeras também, é um cara muito tranquilo, né? Muito sereno, responde com muita educação, não é um cara arrogante, que tem um treinador arrogante no futebol brasileiro. É incrível, né? Ele não, ele é um cara mais tranquilo, mais sereno. Bom, ele tenta sempre levar o melhor. Então, o melhor é para ele. Tá bem servido, tá o Alisson. O Alisson, afinal, além de goleiro, é modelo, né? Porque o que chama a atenção, toda a entrevista que tem, o cara tá todo mundo chamando a atenção do Alisson, né? Aquela coisa toda. De que ele parar de futebol vai poder ser modelo aí, vai continuar a carreira dele. Mas eu acredito que do Cássio tá de bom tamanho também. Não posso opinar sobre o Alisson ser modelo, mas posso opinar que a seleção brasileira tem dois excelentes goleiros aí. Eu não pode opinar por quê que você não pode opinar se ele vai ser modelo? Ele é goleiro, né? Mas e daí? Qual o problema? Qual o problema de acumular o Beckham, né? O zagueiro, né? Já foi modelo, enfim. O Neymar acaba sendo, não é bonito, né? Porque o Neymar não é bonito, convenhamos. Eu também não sou bonito. Tá? Eu admito isso, mas o Neymar não é modelo, mas o que faz de comercial o Neymar é brincadeira, né? Então tem que aproveitar a fase aí. Outro jogador que deu uma entrevista a respeito deste jogo, da seleção brasileira foi o Renato Augusto. São jogos importantes, pensando no objetivo final que é a Copa, então você tem que estar
colocando o seu nome a cada convocação. Então, cada jogador sabe que a lista não está fechada, então você tem que, todo jogo, botar o seu nome para poder voltar na próxima convocação e manter o que a gente vem fazendo. Padrão tático, organização, para a gente poder fazer um bom jogo e sair com a vitória. Olha, é difícil até fazer uma análise, porque da mesma forma que a gente não pegou uma seleção europeia, eles também não pegaram a gente, então, alguma seleção sul-americana. Então, são jogos um pouco diferentes. Por outro lado, nós temos muitos jogadores que jogam na Europa, ou já jogaram, ou, enfim, conhecem bastante também o futebol europeu, então não vejo problema. Eu acho que, a partir do momento que você está organizado, compacto, não importa contra quem você vai jogar. Se você fizer um bom jogo, o resultado acaba vindo. Bom, estas foram as palavras, a entrevista de Renato Augusto, ainda acerca deste jogo da seleção brasileira. E ainda falando em eliminatórias da Copa, também temos as notícias aí da Argentina, que já está treinando com o Lionel Messi, e do Uruguai, que ainda espera o Suárez. A seleção argentina treinou firme nesta segunda-feira com o craque Lionel Messi como destaque. Ele vai entrar em campo nos duelos contra o Uruguai nesta quinta-feira em Montevidéu e a Venezuela na próxima terça pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. A má notícia acabou sendo o corte do meia Manuel Lanzini, com dores no joelho direito. A 4 rodadas do fim das eliminatórias, a Argentina está em 5º lugar. Nessa posição, teria que disputar a repescagem contra uma seleção da Oceania. Já no lado do Uruguai, o suspense gira em torno do atacante Luis Suárez, do Barcelona. O treinador Oscar Tabares disse que o craque está em um bom momento de sua recuperação depois de uma lesão no joelho, mas ele não garantiu a escalação no clássico de quinta-feira. Vai continuar sua recuperação aqui? Ele vai continuar sua recuperação aqui e aí veremos. Eu ainda não pude falar com ele. Preciso de um tempo para conversar e vamos esperar que ele chegue. Vamos esperar a que chegue. O Uruguai ocupa a 3ª colocação com 23 pontos. Depois de enfrentar a Argentina, a Celeste tem pela frente o Paraguai em Assunção. Então vamos passar uma rápida revisão aqui sobre as eliminatórias da Copa. O Brasil, já classificado para a Copa do Mundo, está em 1º lugar com 33 pontos. Colômbia segue em 2º, Uruguai segue em 3º com 23. Chile em 4º, a Argentina, o nosso arquirrival aqui, em 5º lugar, o Equador em 6º, o Peru em 7º, o Paraguai em 8º, a Bolívia em 9º e a Venezuela em 10º. Bom, Chile, nessas eliminatórias, vai acabar enfrentando aí o Paraguai. Já o Brasil, como já informamos, recebe o Equador lá na Arena Grêmio, em Porto Alegre, onde já está treinando a semana toda ali. A Venezuela recebe a Colômbia, o Peru o Uruguai recebe a Argentina. Estes são os jogos aí das eliminatórias da Copa do Mundo aí, que serão disputados no dia 31. Moura, algum comentário acerca das eliminatórias, acerca ainda da convocação do técnico Tite? Não. Então, tô brincando. Na realidade, a gente vê que a questão, né, da fama na história do futebol não prevalece muito, né? A Argentina está lá embaixo, está brigando, enfim, deve ir à Copa do Mundo. O Brasil teve dificuldades, né? O próprio torcedor sentiu muito essa questão quando o Neymar conseguiu engrenar na seleção brasileira, porque nem sempre, o Neymar fora da seleção brasileira, ele era uma coisa, o Neymar na seleção, ele era outra. Eu vejo assim, que a maior conquista do Neymar até agora foi realmente a questão das Olimpíadas, que ele ajudou o Brasil, e para uma seleção, principalmente a seleção do Tite agora, né, que tem uma outra postura, uma outra forma de pensar. Cara, não tem muito o que você falar. São jogadores experientes. A grande maioria atua fora do futebol brasileiro, né? Está acostumado a disputar grandes campeonatos. Então, é mais ou menos assim, você monta um esquema tático aproveitando a qualidade, a capacidade de cada jogador. Não adianta você ficar falando muita coisa, porque não é a realidade. Eu penso assim, quer dizer, o cara está lá, você vai falar o quê pro Neymar? Né? Neymar, eu quero que você fique parado na ponta direita. Você acha que alguém vai falar isso para ele? Eu quero que você fique parado na ponta esquerda, sendo que o cara tem um poder de criação muito grande com a bola nos pés.
Então é muito mais tranquilo, quer dizer, você ter a sua seleção na mão e torcer para que cada jogador consiga corresponder à altura. O Brasil está respirando bem, está tranquilo, tem esse jogo agora na quinta, tem um jogo na terça que vem, né? Então são 2 compromissos aí tranquilos que o Brasil tem, praticamente, vamos colocar aí, não exagerando e não desprezando ou menosprezando, mas cumprir tabela, né? Exatamente, até porque o Brasil já está classificado ali, agora só espera do seu grupo ali os seus concorrentes. E quem chega com mais informações do futebol internacional é Matheus Vieira. Boa noite, Matheus. Boa noite a você que assiste ao Placar Transamérica. Chego agora com informações do futebol internacional. Gabriel Barbosa, o Gabigol, pode estar de saída da Inter de Milão da Itália e disputar o futebol português pelo Benfica. A Inter de Milão está interessada em fazer o empréstimo do zagueiro Lisandro Lopes. Com isso, quem seria o alvo da troca seria o atacante brasileiro, desejado pelo time português. Gabriel não estreou nesta temporada pela equipe italiana. No total, ele tem 10 jogos na Inter, marcando apenas um gol. Aqui foi Matheus Vieira com informações do futebol internacional. Volto com vocês no Placar Transamérica. Encerramos este segundo bloco aí com as informações do futebol internacional, seleção brasileira e nada melhor que consagrar esse segundo bloco aí com a LM. Consagrar é bom, hein? Consagrar com a LM, atenção galera da LM, olha aí, consagrando com a LM Telecom, uma das maiores empresas do sul do Brasil, que atua com rádios comunicadores profissionais, venda, locação e manutenção de rádios comunicadores é com a LM Telecom, no 3024 1200, 3024 1200 é o número da LM Telecom que está à sua disposição. Para você que quer um projeto para a sua empresa ou para o seu evento, vai precisar de uma comunicação perfeita, dá uma ligadinha lá no 3024 1200, 3024 1200, é o número da LM Telecom. Um profissional da LM vai fazer uma visita na sua empresa e você vai ser muito bem atendido. Pamela Sterbach. Encerramos este segundo bloco por aqui. Estamos de volta aqui com o terceiro e último bloco do Placar Transamérica. A gente já começa este terceiro bloco abrindo com a Narcel. Falar da Narcel é importante para você, Pamela, é importante para você. Narcel Equipamentos para Gastronomia. Para você que quer reformar a sua cozinha, né? Trocar aquelas panelas velhas, aquelas coisas que você já tinha há muito tempo, nada melhor do que procurar a Narcel Equipamentos para Gastronomia. E a Crasinox é uma empresa que está à sua disposição para você que pretende montar uma empresa, pastelaria, restaurante, montar um supermercado, montar um açougue, enfim, a Crasinox está pronta para montar o seu novo empreendimento com equipamentos profissionais. Narcel Equipamentos para Gastronomia e Crasinox Equipamentos Profissionais na rua José Zilioto, 65, em São José dos Pinhais. É mais um parceiraço aqui do Placar Transamérica, Pamela. Isso aí, Morei. Agora, quem chega com mais informações do Atlético Paranaense é o Eduardo Destre. Chega mais, Du. Muito bem, a gente retorna aqui no Placar Transamérica, só que agora vamos destacar as categorias de formação do Clube Atlético Paranaense, em especial Sub-20 rubro-negro que joga a segunda fase do Campeonato Nacional da categoria. Esta será a terceira rodada da segunda fase da competição. O Atlético empatou com o Grêmio, venceu o Botafogo e agora se prepara para o Clássico Atletiba. Amanhã, 7h30 da noite, na Arena. Furacão, que caso consiga um resultado positivo, assume aí a ponta da tabela, a liderança do seu grupo da competição. O técnico Thiago Nunes comandou hoje a última atividade, o chamado Apronto, visando o compromisso de amanhã, Clássico Atletiba na formação. Campeonato Brasileiro Sub-20, segunda fase da competição, terceira rodada. Se o Furacão conseguir um resultado positivo, assume a liderança da competição. Assim sendo, eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica.
Obrigada, Du. E agora a gente comenta um pouquinho aqui sobre o Atlético, principalmente pelas categorias de base. Muito importante essa valorização, principalmente do Sub-20 do Atlético aí, que vem trazendo muitas revelações. E apenas reforçando, eles vão enfrentar o Coritiba, onde será justamente um teste do sistema biométrico aí para o Atletiba do profissional. Moura, qual a sua posição a respeito destes jovens jogadores e que estão aí em primeiro lugar no campeonato do Sub-20? Estamos fazendo mais do que obrigação. Estou brincando. Na realidade, eles têm que mostrar serviço, né? Desde pequeno, cada jogador tem a sua história, 8, 9, 10 anos inicia ou no futsal, no gramado, futebol de areia, enfim, no terrão. E quando chega um momento, principalmente agora na categoria sub-20, já são jogadores aí com 18, 19, 20 anos, esses jogadores têm que realmente mostrar a qualidade, porque é uma fase, é uma transição. Jogadores que estarão à disposição do profissional. E aí entra depois, quando começa a atuar pelo profissional, e principalmente quando nós estamos transmitindo um jogo, né, surge aquela questão, mas se errar é porque é muito novo. Estão jogando a responsabilidade em si. Mas são atletas, são seres humanos que já estão atuando há muito tempo. Então, chegando no Curitiba aí o Atlético a essa fase aí do Sub-20, o Atlético sempre investiu na categoria de base, o Curitiba também, o Atlético nos últimos anos se deu melhor, porque vários jogadores foram aproveitados no profissional, o Curitiba, a estatística do Curitiba é menor com relação a essa questão, e o Atlético acaba negociando e emprestando muitos jogadores para darem sequência à sua carreira e depois acabam retornando também para a equipe do Atlético, o mesmo acontece com a equipe do Curitiba. Bom, agora a gente muda um pouquinho o futebol, sai lá da Arena da Baixada e vai para a Vila Capanema, onde, já falamos ali no primeiro bloco, enfrenta o Flamengo em Cariacica nesta quarta-feira, às 21h45, pela Primeira Liga. Reforçando novamente que se der empate, a decisão será nos pênaltis, até porque é jogo único. Quem vencer enfrenta o vencedor de Internacional ou Atlético Mineiro. Quais são as suas apostas para este jogo aí, para a gente finalizar o Paraná? Complicado, né? Complicado apostar. Eu nem aposto, tem a loteria lá já de time, porque realmente o nome já diz, é uma loteria, né? Na altura do campeonato, se fala de Internacional e Atlético Mineiro. Duas grandes equipes do futebol brasileiro. Se fala de Paraná e Flamengo, duas grandes equipes também. Ué, por que não? São duas grandes equipes. O Paraná também é uma grande equipe. Errou vários anos, acabou errando na questão administrativa, por isso não conseguia, né, uma ascensão maior. Esse ano parece que a coisa está melhor, enfim. Mas volto a dizer, eu acredito muito que vai depender. Primeiro, se o Flamengo vem com o time reserva, é falta de interesse? Talvez não, porque quem está na reserva vai ter que mostrar serviço também, tem que representar a altura. Ao Paraná, tem interesse em continuar? Tem interesse, tem mais uma graninha vindo pela frente. Então, vai depender muito da capacidade de cada um, vai depender do estado de espírito de cada um. Por ter ficado parado durante muito tempo o campeonato, vamos ver como é que as duas equipes vão se apresentar, no caso, o Paraná e também a equipe do Flamengo. Já com relação ao Internacional e Atlético Mineiro, são duas equipes que no dia a dia vivem situações diferentes. O Atlético Mineiro disputando o Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe do Internacional disputando o Campeonato Brasileiro da Série B, só que está liderando o Brasileirão da Série B, teve uma ascensão, isso vem alegrando o seu torcedor e trata-se de mais uma competição para as duas equipes, né? Então, vocês vão priorizar ou não, mas acredito que em termos, vamos colocar assim, em termos financeiros, em termos de necessidade, o Paraná é o mais necessitado nesse momento, né? Em termos financeiros para Internacional e Atlético Mineiro, não. É uma grana que ajuda? Ajuda, mas existe a preocupação também das competições que estão disputando. Bom, caso avance, o Paraná já entra em campo no próximo domingo aí, ou contra o Inter ou contra o Galo, e por ser um jogo muito próximo aí contra o do Goiás pela Série B, o Paraná pode entrar com o time reserva. Bom, ficamos com o Placar Transamérica hoje por aqui. Agradeço, Moura, a oportunidade e a gente se vê na próxima. Que é isso, eu que agradeço a participação de todos, né? A Pâmela apresentando hoje pela primeira vez o Placar Transamérica. Claro que todos nós sempre temos muito a aprender e ela, com toda a humildade que ela tem e a coragem acima de tudo, vale muito a coragem acima de tudo, né? Ela mesma vai acompanhar e vai ver tudo aquilo que ela vai conseguir apresentar cada vez melhor aqui no Placar Transamérica, beleza? E o bom é que não ficou vermelhinha, né? Você vai ficar vermelhinha agora, sabia? Vou. Vai. Então ficamos por aqui com o Placar Transamérica e boa noite a todos.